Será que já aconteceu com você de ir no otorrino por causa de uma tontura? Ele pediu o exame autoneurológico, aquele exame que não é muito gostoso de fazer, na verdade pode ser bem chato para alguns pacientes. Levar o resultado, tomar uma medicação, melhorar parcialmente, completamente. Mas aí depois ter outra crise de tontura e de novo no otorrino, um mesmo outro, e ele repetir, pedir para você fazer de novo esse examezinho chato. Se já aconteceu, vem comigo nesse vídeo entender quais são os motivos que a gente pode pedir para um paciente repetir o exame, porque são poucos. A gente nem sempre vai repetir o exame autoneurológico, também chamado de vectonistagmografia ou eletronistagmografia. Aqui no canal tem alguns vídeos explicando sobre como funciona esse exame, se você não conhece, já foi pedido para você. E tem outro vídeo explicando os possíveis resultados, o que esses resultados podem significar. Esse não é um exame que vai te falar, você tem labirintite. Não é o papel desse exame. E esse exame também não vai te dar o diagnóstico de qual doença. O exame autoneurológico serve para a gente entender o funcionamento desse cara aqui. Dele, do nervo que leva a informação dele, para quem não sabe, esse é o labirinto, do nervo que leva a informação dele para o cérebro e a conversa ali de tudo isso com o cérebro. Então, não vai ser um exame que dá diagnóstico de doença, diferente de, por exemplo, se você faz um exame de tireoide lá de sangue, que te fala se a sua tireoide está com problema, diferente de um exame de glicemia, que fala se você está com diabetes. Então, esse não é um exame que dá diagnóstico, é um exame que fala sobre funcionamento. E é por isso que a gente pede ele, para entender funcionamento. Quando se pede ele direito, porque tem algumas pessoas que não sabem pedir direito esse exame. Mas qual o motivo de precisar fazer mais de uma vez? Então, eu fiz uma vez. Aí veio que o autoneurológico estava normal. Então, quer dizer que o meu labirinto está funcionando. Dependendo do tipo de tontura que você pode ter depois disso, você pode ter uma labirintite real, que é uma infecção, inflamação do labirinto. Você pode ter uma neurite, que é uma inflamação do nervo que leva informação do labirinto para o cérebro. Você pode ter uma isquemia, não chegou sangue suficiente aqui no labirinto, perdeu parte da função. Você pode ter uma doença de Meniere, que perde parte da função do labirinto. Então, toda vez que eu suspeito que aquele labirinto está com uma função diferente do exame anterior, eu posso repetir esse exame. E como eu vou ter essa suspeita? Pela história de sintomas do paciente e pelo exame físico. Exame físico é o quê? É aquele monte de teste que a gente pede para o paciente fazer, fica em pé, fecha o olho, marcha de olho fechado. Esse exame físico é muito rico de informações para a gente entender o que está acontecendo. Esse é um dos motivos, porque o exame autoneurológico é uma fotografia. Ele é uma fotografia de como está o seu labirinto funcionando no dia que você fez o exame. E pode ser que esse funcionamento mude a depender do tipo de doença que você tenha, ou ele mude também a depender da idade, né? A gente pode perder parte do funcionamento com a idade, como acontece numa doença que chama presbivestibulopatia. Patia, doença, presbidade, vestíbulo, vestibular. Então, doença aí, como se fosse uma redução da audição, a gente também pode ter redução do funcionamento do labirinto. Essa é uma dos motivos de a gente pedir para repetir o exame. O segundo e principal motivo de eu, Dani, pedir para um paciente repetir o exame, se esse exame não foi bem realizado. Então, quando você vai lá no fonoaudiólogo e faz o exame, ele vai ter uma primeira página, que é um laudo, que ele vai fazer um relatório sobre o resultado, e a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima página são vários gráficos. E esses gráficos, eles estão trazendo informações sobre o funcionamento. E através desse gráfico eu também sei se o exame foi bem realizado. Podem acontecer algumas condições em que o exame não é bem feito. Primeira condição: quando começa o exame, o fonoaudiólogo vai colar uns eletrodos ao redor do olho para conseguir ver o movimento do olho. E vai ter na barra que a pessoa fica olhando, uma luz aqui e uma luz aqui. E aí vai ficar olhando assim. Esse momento inicial chama calibração. Então, esse exame ele é calibrado para aquela pessoa. Então, se eu começo a ver o exame e a calibração não está bem feita, e isso eu consigo ver pelo gráfico, aí eu já sei que esse exame, o resultado que tiver a seguir não importa, porque esse resultado não vai estar condizente com a realidade. Tem grandes chances de estar errado. Segunda coisa que pode acontecer: o paciente estava com cera no dia
e aí não conseguiu, o arzinho quente não conseguiu esquentar o suficiente e dar uma redução de funcionamento. É uma possibilidade. Só que quando eu converso e examino esse paciente, os sintomas dele não têm sintomas de que tem um labirinto com redução de funcionamento. Então eu vou pensar, aconteceu alguma coisa no dia desse exame. Ou o paciente estava com cera, ou na hora de inclinar e injetar o ar no ouvido, que o fonoaudiólogo enfia, às vezes não inclinou e não injetou o arzinho direitinho. Então, essa é uma outra possibilidade de a gente pedir para repetir o exame. E avaliando as demais partes do gráfico do exame, que tem vários grafiquinhos assim, que são etapas do exame que trazem informação sobre o labirinto e sobre as conexões do labirinto com o cérebro, eu posso ver gráficos que não estão bons, porque não tem um bom aterramento elétrico da sala. E tudo que está vendo ali naquele exame é um potencial elétrico entre a córnea e a retina, e aí eu consigo ver o movimento do olho. E ali eu posso não ver movimento do olho que deveria se ter. Eu vejo às vezes umas ondas nada a ver. Quando isso acontece também, suspeito que o exame não foi bem feito e aí é um motivo de a gente pedir para repetir. Essa é a principal causa. Trouxe esse vídeo porque veio como uma pergunta lá no Instagram e aí ia ser uma coisa mais longa para explicar lá. Achei interessante trazer para cá, trazer esse vídeo porque acontece muito. Às vezes eu vejo paciente com 3, 4 ato neurológico. Às vezes não precisa fazer 3, 4 autos neurológicos. Acontece que, infelizmente, muitos profissionais não entendem da área de tontura. E aí, eles meio que ficam, talvez sem graça, ou não sabem o que fazer, e aí faz uma coisa feia, que é ficar enrolando o paciente pedindo exame. Isso é super feio, não se deve ser feito. E aí a pessoa vai lá, faz 1, 2, 3, 4, 5 autos neurológicos, e no fim chega a nenhuma conclusão, não faz nenhum tratamento adequado e não melhora. Então, tem um outro motivo que pessoas pedem e não deveriam pedir vários exames. E, infelizmente, essa é a mais comum. Mas existem possibilidades, sim, de a gente precisar repetir, que são, reais, verdadeiras, tem um motivo, que é isso de um exame não foi bem feito, e 2, aquela fotografia do passado não é igual à fotografia do presente. Essa questão de fotografia do passado e do presente me faz lembrar de uma coisa importante. Se você já fez um exame autoneurológico, não jogue fora. Guarda ele, porque ele é uma fotografia para a gente comparar como é que estava antes. E às vezes, dependendo do seu sintoma, também é uma fotografia que vai ser válida, que eu não vou precisar repetir se o exame for condizente com o que eu estou pensando de doença atualmente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Meu nome é Daniela, sou médico otorrinolaringologista e trabalho com tontura e zumbido. Se você quiser sugerir algum tema, fique à vontade para deixar nos comentários.